paz, boa noite. Esse momento da palavra. Hoje, o nosso tema é esse. Nosso tema é esse. O endemoniado de Gadareno. É isso mesmo? Amém? Abre já a sua Bíblia lá em Marcos. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui que é isso mesmo. Marcos 5. Marcos, capítulo 5. Enquanto você vai procurando aí, eu vou falar um pouquinho sobre ele, amém? Nessa passagem que fala desse endemoniado, em alguns relatos mais impressionantes de libertação que eu já ouvi falar na Bíblia. Essa passagem mexeu muito comigo quando eu li a primeira vez. Quando eu estava falando, Deus, me dá uma direção para ajudar o teu povo. Que não está conseguindo ajudar, trazer a família, se libertar. Não está conseguindo se afirmar. Está passando por lutas que nem eles entendem na mente. Crianças, jovens, adolescentes. Aí eu acordei na madrugada e Deus falou comigo. Abre a passagem de Marcos, capítulo 5. Aí, quando eu comecei a ler, me fez entender porque tem muitas mães que não estão conseguindo mudar a história dela na família, homens no casamento, jovens na hora que está em casa, no quarto. Começou a vir de uma vez só. E eu entendi que este homem estava confuso. Esse homem estava totalmente perdido. Tem pessoas no dia de hoje, ela se encontra dentro da igreja, mas está perdida. Ela está se confrontando ela mesma. Numa guerra, é dentro dela. Dentro dele. O que é certo para fazer, e ele não consegue fazer. O que não é para fazer, ela vai fazendo, ele vai fazendo. E quando vai ver, dá uma bola de neve de tantos problemas. Estava assim esta pessoa. Totalmente fora de si. Tem demônio que ele possui o corpo da pessoa por completo. Tem uns que trabalham só onde? Na mente. Esse é o pior, pessoal. Esse não manifesta. E quando você tem sonhos, ele faz de tudo para te desanimar. Ele faz de tudo para você se sentir rejeitado. Ele faz de tudo para você ficar cansado. Ele faz de tudo para você achar que não vai chegar aonde Jesus quer que você chegue. Ele trabalha na sua mente para dizer que você não é nada, você é um zero esquerda, que você não vai ser feliz, que você não tem jeito, não vai prosperar coisa nenhuma, tua família não tem jeito, não vai se converter. Mas Deus diz, eu mudo qualquer homem, qualquer mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem estava passando por grande tempestade. Quem aqui está passando por alguma tempestade, algum problema, algum deserto, algo que você está falando, está insuportável? Repete comigo, está insuportável. Está insuportável. Está insuportável. Está insuportável. Mas Jesus vai resolver isso aí, em nome de Jesus. Aleluias. Aí diz assim, ó, para mim chegar na palavra, eu tenho que explicar a vocês como é que estava esse homem. Amém? Se você fala que estava desanimado, ele estava 100 vezes mais.
Se você fala, poxa, estou muito esquecida, ele estava muito mais. Se você falar assim, poxa, eu acho que só eu tenho um problema, multiplica aí 10 vezes mais, ele estava com mais problemas que você. Para você ter uma ideia. A Bíblia registra muito sério essa passagem de 1 ao versículo 20. Vamos ler? Sim. Quem já achou? Amém. Pode ler. Capítulo 5. Diz assim, ó. No versículo 1, tá bom? Amém. Amém. Quem? Jane, teria como você ler uma voz bem alta pra mim? Sim, senhora. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Porque a voz da Jane não vai ter. Isso. Vai, Jane. Lê aí, fazendo um favor. Irmã Jane. Amém. Marcos 5 diz assim, o texto, o endemoniado gadareno. 5. E chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos. 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com espírito imundo. 3, deu 3? Pode parar por aí. Amém? Amém. Ele estava com o Espírito o quê, velho? Com o Espírito Santo? Não. Qual é o Espírito que ele estava? Imundo. Ele estava com o Espírito? Imundo. Esse Espírito imundo pode estar no dia de hoje? Sim. Pode ou não, pessoal? Sim. Pode. Pode. Quem falou não, você vai aprender hoje aqui na palavra. Aleluia. É só dar brecha. Então diz assim, ó. Gostaria que a Maria Eduarda viesse aqui para o altar. Quinta e terça ela do meu ladinho. Não esqueci não, Maria Eduarda. Amém? Amém. Fica aqui desse lado aqui. Já achou? Sua mãe parou em qual passagem? Eu parei no 2. Dois. No 2. Sim. Agora você leu, vai lendo agora até em diante, até onde eu falar. Marcos 5:3. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Pera aí. Você sabe onde ele se sepulcro? Sabe não? Cemitério. Ele dormia lá. Lá era a casa dele. Ele não tinha vontade de estar em casa. Ele não tinha vontade de estar na casa do pai dele, na casa da família. Ele vivia dentro do sepulcro. Ele ficava dentro do cemitério. A casa dele era dentro do cemitério. E tinha prazer de ficar lá, no meio dos mortos. Continua. 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Você vê, nada segurava ele. Nem corrente. Você não vê, tem mães aí que botam corrente no filho, para o filho não ir para droga. Esse espírito está neles. Nos dias atuais acontece sim. Ele quebrava tudo. Ele não reconhecia ninguém. Ele não respeitava pai, respeitava ninguém. Ele não tinha entendimento. Pastor, ele estava maluco? Vocês vão entender aqui. Continua. Continue, pode. Isso, 5. 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Você imagina uma pessoa andando sem destino? Existe um mal que trabalha quando faz a pessoa... Ele começa a trabalhar numa palavra, como faz, vontade de sumir. Eu tenho vontade de desaparecer. Esse espírito está começando a trabalhar. Quem sabia disso? Tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de girar minha própria vida. Ele se machucava, ele me arranca as pedras. Eu imagino que esse homem estava todo ferido. Todo machucado.
E ele não sabia que estava o quê? Fazendo. Porque ele estava numa batalha espiritual elevada, que acredito que até quem estava em volta dele não estava entendendo nada. Você não vê às vezes uma pessoa andando sem destino, andando sem rumo, e você fala, puxa, tão jovem, tão novo. Puxa, não poderia estar com a família, não poderia, mas um espírito entrou dentro dele. Talvez você nunca ouviu pregarem sobre isso, mas existe o mal que trabalha, entra e vem logo no pensar, no pensamento. Continua, abençoado. 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Ele viu de onde, pessoal? De longe. Gente, se uma pessoa endemoniada, que não tinha prazer de estar na casa dele, dormia nas catatumbas, no cemitério, de longe ele viu Jesus, por que nós não se rende a ele? Se uma pessoa que estava fora de si entendeu que de longe Jesus estava o quê? Vindo. É muito forte, pessoal. Jesus está todo o tempo falando com você. A cada tempo ele traz você para a igreja. A cada tempo tem te livrado. A cada tempo tem trago uma palavra. A cada tempo ele faz você entrar num vídeo de pregação. Verdade ou não é? Sim. Uma pregação que você fala, às vezes até chora. Mas por que não se rende a ele? Por que está faltando você ter esse compromisso com ele? Continue, a minha filha abençoada. Continue. No 7. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só. Quando uma pessoa ela não tem relacionamento com Cristo, ela não entende o mundo espiritual. Jesus estava ali com um propósito. Jesus estava ali para o quê? Libertar, transformar. Mas na cabeça dele foi o quê? Para atormentar. Veio me tormentar. Mas quem estava dizendo não era aquele homem. Era o mal que estava o quê? Dentro dele. Porque a presença de Deus fica um tormento para o espírito das trevas, para as forças do inferno. O força do inferno não pode prevalecer dentro da sua casa, na tua família, nos teus filhos, nas tuas filhas. O mal tem que bater em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem que olhar para os seus filhos e falar, esse daí não posso não. Porque quem elas buscam, quem ele busca, me tormenta. Que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continue, Eduardo. Louvado seja o nome do Senhor. 8. Porque Jesus lhe disserá: espírito imundo, saia desse homem. Olha só a autoridade. Mãe, presta atenção, mãe. Você que é mãe, você que é pai, você que está aqui nesse culto, você que é irmão, que está buscando a presença de Deus, se você fala, espírito imundo, em nome de Jesus, saia da minha casa. Espírito imundo, saia da minha filha. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer o quê? Sair. Bater em retirada. Ele que está fazendo a filha responder, rebeldia, ver ele na madrugada, ouvir vozes, ter tormento, querer machucar, pensamentos confusos. Você tem essa autoridade, você que está buscando Jesus. É você que tem que falar, na minha filha, você não toca, em nome do Senhor Jesus. Espírito imundo, saia do quarto dela. Saia da minha filha, saia do meu esposo, saia da minha mãe, saia do meu pai, em nome de Jesus. E ele tem que sair. Olha só, e ele tem que sair. Ele tem que sair. Sabe por quê?
O nome de Jesus tem poder e autoridade. Ele disse na palavra dele que todo joelho se dobraria. Que toda língua confessaria. Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Jesus Cristo é vida. E as trevas têm que bater em retirada. Você sabia que às vezes tem treva na sua vida financeira? Tem treva no seu casamento? Tem treva na tua saúde e você aceita ficar sempre doente, camado e remédio, mais remédio, mais remédio, mais remédio? Manda embora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode continuar, minha amada. 9. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Por que legião? Eu vou falar aqui, para quem já trabalhou no mundo espiritual e trabalha até os dias de hoje, você que não sabe, legião é uma quantidade muito o quê? Elevada. Não é um nem dois, é muitos. Estava no corpo daquele homem. Legião, ele deixou bem claro que era o nome dele. Eu lembro quando meu pai bebia, não precisava muito não, pessoal. Era pouquíssimo, era o suficiente. 1 ou 2 copos. Quando ele chegava em casa, só quando chegava em casa, era o suficiente daquela legião agir no corpo do meu pai. E queria matar, pegar faca, queria bater, queria correr atrás da gente. Mas eu achava que isso ali era um absurdo, porque eu não entendia o mundo espiritual. Porque quando eu olhava aquelas imagens em vídeo, em coisas assim, em rádio, coisas assim, eu achava que aquilo ali era tudo pago. Eu achava que os pastores pagavam para poder fazer a pessoa mudar a voz, ficar com a mão para trás. No meu entender era isso, mas quando eu vi, ali entrou um temor muito grande com as coisas de Deus. Eu vi que eu não podia o quê? Dar bobeira. Não podemos brincar com o mundo espiritual. E minha mãe urgia, passava o óleo da igreja, minha mãe botava a mão na cabeça do meu pai e ele não lembrava de nada no outro dia, tá? Os olhos dele ficavam branquinhos. Ele queria cachaça, queria charuto. Era legião. Às vezes a pessoa está passando isso dentro de casa e não sabe. Vai saber agora, que é uma batalha espiritual. Não estou falando nomes aqui, mas tem pessoas que é possessa, precisa da luz, precisa falar com Deus. E meu pai não fazia nada disso. Continua, Eduardo. 10. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ele ainda queria falar assim, ó, me manda fora do país não. Ele ainda queria o quê? Ficar lá. Hã? Ficar lá. Ficar lá. Por isso que é muito complicado, demora uma pessoa se libertar de fato de verdade, se ela não se entregar. Porque ela está o mal trabalhando dentro dela muito. Há muito? Então ele virou, para ele aquela pessoa virou uma moradia, é a casa dele. E ele não quer sair de jeito nenhum. Você tem que ser mais valente do que ele. Porque o perdedor se torna escravo do vencedor. Quando eu passei a vencer o mal que trabalhava aqui na minha cabeça, eu não aceitei mais derrota. Eu não aceitei mais ficar aos prantos, ficar acuada, triste, com vários pensamentos ruins. Eu mandei o mal embora. E não mandei ele nem para outro país e nem mandei para porcos nenhum. Eu mandei ele para um lugar onde não deveria ter saído. Que é aonde, pessoal? Eita, vocês estão bem afiados. Lá é o lugar dele. Não na tua vida. Não na sua cama. Não na sua casa. Não no seu relacionamento. Não no seu casamento. Não no seu namoro. O mal não pode. Só vai ficar se você deixar.
O mal só prevalece se você dá legalidade, abre brecha, fica na rebeldia, fica xingando, fica rebelde, não lê a palavra, não vem pro culto, não lê a Bíblia, não ora antes de dormir. Aí você abre o quê? Portais, abre legalidade e ele começa o quê? Agir. Já aconteceu de você relaxou a noite toda, mas já acordou já cansada? Quem já aconteceu isso? Muito cansado, muito cansado. O corpo parecia que tinha batido umas 3 lajes. E você entrou no concreto, que eu falo isso que eu já virei concreto, tá? Entendeu, pessoal? Parecia que já bateu, fez massa que não estava aguentando. Entrou uma inveja, entrou uma palavra, entrou um pensamento, entrou um mal para poder fazer você parar e não agir o que você quer conquistar. Aí você fala, hoje eu não vou sair de casa não. Ah não, estou muito cansado. Principalmente quando você vai para uma entrevista, quando você vai resolver algo de um exame que está muito difícil, está passando por batalha, algo que você vai conquistar. Aí acontece essas batalhas aí. Quem está entendendo, levanta a mão. Dá continuidade, abençoada. 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. É bom já? Pode. 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entramos neles. Para você ver. Uma manada de porcos estava passando ali, naquele exato Momento. Por isso que o mal pode entrar sim em um bicho, tá, pessoal? Você que diz que não, pode sim. Aí tá a prova na Bíblia, que o mal pode entrar em um cachorro, pode entrar em um porco, num cavalo. Por isso que eu falo, pare de ficar mexendo em cachorro que você não conhece. Pare de ficar querendo dar carinho em cachorro que você não conhece. Eu caí nessa, eu levei 60, tomei 60 vacinas. Fora a perna ferida. Fiquei com o cachorro com aquela carinha de choro. Quando fui dar um carinho, um vonçou em cima de mim, todo o demônio estava com ele. Acabou a lágrima, acabou tudo. Ficou com os dentes trinhados na minha perna. E eu estava indo fazer uma visita, tá? Esse mal entrou aonde? Fala aí, lê de novo. Tava passando o quê? 11. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entramos neles. Sempre ele quer entrar em algum lugar, mas nunca ir para o inferno. Porque lugar no inferno, ele diz que não tem refrigério. O momento que tem refrigério é quando ele vê um corpo, quando ele vê um bicho. Ele tem um pouquinho de alívio. Pensa que no inferno é lugar de paz? Falar do céu é muito bom, pessoal. Mas nós temos que vigiar para a nossa alma não ir para o inferno. Às vezes os nossos atos não estão bons. Nossas atitudes não estão boas. Nós estamos desobedecendo a ordem de Deus. Guardando mágoa, guardando raiva, ódio, coisas do passado. Não libera o perdão. Está sempre agindo de forma que Jesus não se agrada. E o que aconteceu depois, no 12? 13. 13. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porcos, o mal entrou nos porcos, os porquinhos começou o quê? Descer a ladeira,
E da ladeira caiu aonde? No mar. Dentro de um mar. Porque vocês sabem por que o porquinho fez isso? Os porcos? Quem Vai. sabe? Para dar o tormento. Não, porque ele não queria. Os porcos não queriam o mal entrar dentro dele. Eles preferiram morrer. Tem pessoas que ela não bota isso dentro dela. Tem bicho que não aceita o mal entrar dentro dele. E tem ser humano que deixa o mal entrar. Eles preferiram a morte. Eles foram ali, ó, se jogaram até o quê? Cair dentro do mar. Eles preferiram morrerem do que o mal entrar dentro dele. Meu Deus! Como é que uma criança, um jovem, um adolescente aceita o mal entrar dentro deles? Dando legalidade. Com rebeldia. Não, não aceito não. Ah, eu tô chateado. A pessoa tá te ajudando e você tá com o pensamento contrário. A pessoa tá te ensinando o caminho da luz. O mal vai botar sempre o quê? Divisão. Ele vai chegar assim, ó. Vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Posso? Pode. A irmã Aline está trabalhando. Está trabalhando. Aí eu começo a ter um pensamento. Diz, nós temos que vir, sempre se ungir, brindar os nossos pensamentos. Aí eu começo a falar ou pensar mal dela. E as coisas começam a dar ruim até pro lado dela também. Porque tem o quê? Legalidade. Tem força, tem poder, o pensamento, palavras. Aí eu começo a falar dela para um, para outro, para outro. Quando ela vier, ela já vai vir super cansada. Vai vir super o quê? Carregado. Isso, exausta. E desanimada. Por quê, pastora? Porque eu tenho que estar orando por ela, não julgando ela. Eu estou dando um exemplo que isso pode acontecer. Sim. Nós temos que vigiar. O irmão não veio para a igreja, Deus fortalece ela. O Senhor sabe todas as coisas. Mas não ficar pensando em coisa ruim. Desejando coisa ruim. Tem pessoas, eu já fui uma visita esse dia, que a pessoa falou que ela foi ser atendida por uma pessoa espiritual. A pessoa só falou que ela ia ter um AVC, ia lá passando mal. Você vai ter um AVC. Você vai ficar assim. Você vai ficar assado. Ó, tu vai lá, sabe pra onde? Pra sala vermelha quando chegar no hospital. Chegar lá, você, ó, eu sei não, acho que tu nem vai voltar. Aí a pessoa ficou o quê? Mais o quê? Aflita. Nervosa e mais pra baixo. A sua palavra tem poder, então determina coisas boas. Porque esses porcos estão sendo um exemplo para nós hoje. Eles preferiram morrer do que ficar aquele mal neles. Não aceita. O ódio está vindo? Repreende, está repreendido esse ódio. Está repreendido que esse pensamento que eu não vou conseguir. Eu vou para uma entrevista. Quando você vai para uma entrevista, se você já vai para negatividade, essa negatividade vai junto contigo. Aí vai chegar lá e vai dar errado. Não vou nem te atender. Passa amanhã. Porque o teu pensamento já está o quê? Negativo. Você tem que ir com fé e falar, eu vou Seguir. eu vou conseguir. Porque Deus me deu essa porta. Pode ter 1000 lá, uma vaga é minha. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Vocês estão pegando a responsabilidade da palavra para vocês? Porque a palavra é pregada para vocês se despertarem. É para mim, é para você, é para todos nós. Fala, eu não aceito esse problema. Continua agora no 13. 14. Tá sendo rápido, hein? 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Foi anunciado, como está sendo anunciado hoje aqui. O endemoniado de Gadareno, ele teve uma grande história de dor, sofrimento, não vivia bem no lar. Ele estava com a vida destruída, pessoal. Não importa como é que você entrou aqui hoje, Deus é a solução para a tua vida, aleluia.
Deus solucionou o problema dele, não vai solucionar o seu problema. Mas cadê, como é que está a tua fé nesta noite? Continue, meu filho. 15. Então saiu o povo para ver o que sucederá. 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tiverá a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temerão. Você está vendo? Quando você tem problemas, sempre vai estar alguém olhando você. Pode ser um vizinho, pode ser um parente. Quer saber detalhes. Quer saber se não vai pessoalmente lá no teu portão. Para saber que se é verdade que está sabendo. Assim foi na vida desse homem. Às vezes, você deixa de ter resposta porque fala muito. Fica contando a sua vida nos status. Tá triste? Bota lá. Recebeu uma conquista? Bota lá. Tu sabe se todo mundo tá querendo ver teu crescimento mesmo? Não. Tem uma benção? Coloca lá. Fica cheio de pessoas com um pensamento contrário para ver a tua queda. O que aconteceu aqui? Continue. 16. Os que haviam apreciado os fatos contaram-lhe o que acontecerá ao endemoniado acerca de porcos. 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Você vê. Mesmo depois de ser solucionado o problema, o povo foi lá ver sobre a terra, sobre o que foi feito, o que foi acontecer, o que aconteceu. Não é assim no dia de hoje na sua vida? Quantas pessoas estão de olho no teu casamento? Quantas pessoas estão de olho no teu filho? Quantas pessoas estão de olho na sua casa? Quantas pessoas estão de olho se você é de Deus ou não? Por isso nós temos que ter um caráter genuíno. Se nós é de Cristo, passa o que passar. Você é cristão? Eu sou cristão, graças a Deus. Você é um cristão? Sou um cristão, graças a Deus. Passa o que passar. Eu não vou deixar o meu Cristo, Senhor, porque Ele é comigo. Esse homem, hoje, nos dias de hoje, se um pai ou uma mãe está me vendo, está me assistindo, está dizendo que seu filho não tem jeito, sua filha não tem jeito, eu estou dizendo para você, Jesus é a solução, tem jeito sim. Amém. Não tem nada que está perdido. Nada na sua vida está perdido. Estava perdido porque você estava pensando negativo. Estava perdido porque você estava lutando contra Deus. Estava perdido porque você estava na desobediência. Mas quando você ouve a voz de Deus, você vê você sabe quem é Jesus. Jesus chegou na tua vida, Ele chega para mudar. Aleluia. Ele chega para transformar a tua história. Ele faz você ter uma identidade diferenciada. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continua, amiga. Até o 18. É bom de Natal? Vai, pode ler até o 20. 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Amém. Amém. Ele foi curado, ele foi liberto, ele foi transformado, ele queria seguir Jesus, ele foi levar para casa. Sabe por quê? Quando você... Presta atenção aqui, pessoal.
Quando você é uma pessoa que não se sente bem na sua casa e começa a buscar Jesus, seu pensamento muda. E ali, a certeza que Jesus deu, vá para casa, vai falar o que eu fiz na sua vida. Nem todo mundo vai estar fazendo missões. Nem tudo que o pastor vai fazer, todos vão estar juntos. Tem uns que vão estar em casa, tem um que vai estar fazendo a obra, cuidando da sua filha, cuidando do seu trabalho, cuidando do seu curso. Mas quando se reunir, vai adorar o Senhor todo mundo junto. Amém. Ele pensou que ele ia o quê? Ficar pregando com Jesus. Entrar no barco e ia lá falar de boas novas. Eu ide. Jesus falou para ele, vá para casa. Porque Jesus deu certeza que ele não ia mais dormir aonde? No cemitério. É igual quando a pessoa se liberta, ela não fica mais debaixo de uma ponte. Ela não fica com os velhos costumes, ela não fica mais na porta de barraca. Ela se sente bem na família dela, na casa dela. Aleluia. Com os filhos delas, com o esposo dela, com a esposa dele. Porque está livre, a mente está livre. Não tem mais aquela história mais, não me sinto bem na minha casa. É porque o mal ainda está trabalhando. Mas quando você conhece Jesus de fato, você fala assim, minha casa é um pedaço do céu. Eu curto a minha casa. Eu gosto de fazer um cinema em casa. Eu gosto de conversar com a minha família. Eu gosto de fazer um churrasco com a minha família. Porque toda a família está buscando o mesmo Deus. Toda a família está adorando o mesmo Deus. Toda a família está adorando o Senhor em louvor e exaltação a Cristo Jesus. Ali faz toda a diferença. E é isso que Jesus quer para a nossa família. Quem entendeu essa pregação hoje, bate palma para Jesus.